Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar lendo agora o capítulo Histórias e Mentiras, certo? Do ponto onde paramos. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo, entre os milhões de casos que devem estar disponíveis. Escolho um que pode ser verificado. Durante parte de 1941 e de 1942, quando a Luftwaffe estava ocupada com a Rússia, a rádio alemã brindou sua audiência com histórias de devastadores ataques aéreos a Londres. Hoje, estamos cientes de que esses ataques nunca aconteceram. Mas que uso teria esse nosso conhecimento se os alemães houvessem conquistado a Grã-Bretanha? Para fins de um futuro historiador, esses bombardeios aconteceram ou não? A resposta é: se Hitler sobreviver, eles aconteceram. Se ele cair, eles não aconteceram. O mesmo ocorre com inúmeros outros eventos dos 10 ou 20 anos passados. Serão os protocolos dos sábios de Sião um documento autêntico? Será que Trotsky tramou com os nazistas? Quantos aviões alemães foram abatidos na Batalha da Grã-Bretanha? A Europa dará boas-vindas à nova ordem? Em nenhum desses casos você obterá uma resposta que seja aceita universalmente por ser verdadeira. Em cada caso você terá um número de respostas totalmente compatíveis, uma das quais é por fim adotado como resultado de algum embate físico. A história é escrita pelos vencedores. Em última análise, nossa única reivindicação de vitoriosos é que, caso ganhemos a guerra, contamos menos mentiras sobre ela do que os nossos adversários. O que é realmente assustador quanto ao totalitarismo não é que ele cometa atrocidades, entre aspas, mas que agrida o conceito de verdade objetiva. Ele proclama que controla o passado tão bem quanto o futuro. A despeito de toda mentira e autodissimulação que a guerra estimula, honestamente não creio que se possa dizer que esse hábito mental esteja aumentando na Grã-Bretanha. Juntando tudo, eu diria que a imprensa está um pouco mais livre do que era antes da guerra. Sei, por experiência própria, que hoje se podem publicar coisas que não se podiam publicar 10 anos atrás. Os que resistem ao conflito provavelmente foram menos maltratados nesta guerra do que na última. E a expressão em público de opiniões impopulares é de certo mais segura. Há, portanto, alguma esperança de que o hábito mental liberal de pensar que a verdade é algo exterior a você, algo a ser descoberto, não algo que você possa inventar ao longo do caminho, sobreviverá. Mas mesmo assim não vejo a tarefa do futuro historiador. Não invejo a tarefa do futuro historiador. Não é estranho o comentário, nesta nossa época, de que nem mesmo as baixas na guerra atual podem ser estimadas em vários milhões? Tribune, 4 de fevereiro de 1944. Então, com essa última parte, nós finalizamos esse capítulo e percebemos algo que é fundamental, que é o trato da verdade científica, da verdade da nossa realidade que nós vivemos, como ela é um instrumento daqueles que estão operando essa ciência, seja para o bem, seja para o mal. Ou seja, a memória ela é algo que pode ser manipulado, e todos nós manipulamos a memória. Então, por exemplo, às vezes essa manipulação ocorre sem mais intenções. Nós não lembramos exatamente como as coisas aconteceram 20 anos atrás, 30 anos atrás, nos tempos dos nossos avós. A gente não estava vivo naquela época. Então, muitas vezes, nós temos que confiar na opinião dos nossos avós. Mas quem disse que nossos avós também lembram bem de algo que aconteceu quando eles eram crianças? Então, na verdade, a memória, nesse caso, ela pode estar incompleta, mas não por maldade, mas é porque ninguém tem memória de computador. Por outro lado, a memória pode ser manipulada para que as pessoas acreditem em uma coisa que não é verdade. Como, por exemplo, as pessoas chegarem falando que na ditadura militar não matou ninguém, não torturou ninguém, ninguém foi censurado, não teve corrupção. Quer dizer, se a pessoa entendesse como funciona uma ditadura, se ela é de esquerda, de direita ou qualquer outro grupo ideológico, todas elas se utilizam desses instrumentos. Não interessa a ideologia. Não é uma ditadura se ela não usar desses recursos. Então, a memória pode ser manipulada. Então, eu posso fazer as pessoas acreditarem que ditadura de esquerda é ruim e ditadura de direita é boa, e eu convenço as pessoas a apoiar um golpe militar, que é o que as pessoas estão fazendo muito hoje em dia. Então, na verdade, isso é uma manipulação proposital da memória com um efeito muito negativo. Então, a memória ela pode ser manipulada. O que é verdade, o que é mentira, deixa de ser algo, digamos, cientificamente, de forma neutra e honesta, aplicado, e passa a ser algo político.